Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida, o seu devocional de segunda a sexta-feira, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que nós compartilhamos aqui a sabedoria contida na palavra de Deus. Essa palavra que tem resposta a todas as áreas da nossa vida. Se você quer ter vida, é preciso conhecer a palavra da vida, que é a palavra de Deus. E eu quero aproveitar e pedir para que você que está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, para que você se inscreva e ative aí o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa que é importante é você deixar o seu like. Quando você curte esse vídeo, você está demonstrando que esse conteúdo tem abençoado a sua vida e ele se torna então visível a mais pessoas, porque o YouTube entende que o conteúdo é um conteúdo relevante. Outra coisa importante é você também compartilhar esse link aí nas suas redes sociais. E o meu pedido agora é justamente para que você compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder. Então você pode compartilhar aí no status do seu WhatsApp, você pode compartilhar nos grupos que você participa, mas principalmente compartilhar aí com 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero conversar com você o texto de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 35. Marcos, capítulo de número 3, versículos 13 a 35. Eu gostaria que você acompanhasse, se você tiver essa possibilidade, aí senão você ouve a leitura da palavra, tá bom? Marcos 3, de 13 a 35. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebu? É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios? Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir. Mas chegou o seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram.
E Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, nós podemos ver nesse texto que nós acabamos de ler algumas informações muito importantes. Eu quero refletir com você nessa manhã sobre o que Deus espera de nós. Você já parou para pensar sobre o que Deus espera da sua vida? Você já parou para refletir sobre o que é que Deus espera de cada um de nós? Veja, a primeira coisa que Deus espera de nós é que nós entendamos que Ele não nos chamou apenas para sermos salvos, mas para levar a mensagem de salvação. Ele não nos chamou apenas para sermos salvos, mas para levar a mensagem de salvação. Olha só, o versículo 14 que nós acabamos de ler diz o seguinte: e ele designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Eu já disse aqui, inclusive essa semana, que o foco do ministério de Jesus era o ensino, era a pregação da palavra. Até porque a fé vem pelo ouvir, eu ouvi a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, todas as oportunidades que tinha, Jesus aproveitava para pregar a palavra, para ensinar a palavra de Deus. Então, antes de realizar uma cura, quando ele estava numa sinagoga, quando estava em uma casa, Jesus aproveitava para ensinar. Ensinava pessoas individualmente, ensinava multidões, e ele chama aqueles homens. Veja, esse texto de 13 a 19 é o momento em que Jesus escolhe os 12 discípulos. E ele escolhe aqueles homens para prepará-los, para enviá-los a pregar, para levar a mensagem de salvação. Então a gente vê que Jesus ele queria formar um grupo de discípulos que dariam continuidade depois ao ministério que ele mesmo estava começando, o ministério da pregação da palavra, do ensino da palavra. Então nós vamos perceber o seguinte: ainda existem pessoas que não conhecem Jesus. E quem é que vai levar a mensagem do evangelho a essas pessoas? Somos você e eu, que já conhecemos a palavra. Já temos acesso à palavra, já conhecemos a Jesus. Então somos nós que temos que apresentar. Então, uma das coisas que Deus espera de nós é justamente que nós levemos a mensagem de salvação. Lá em Mateus, no texto conhecido como a Grande Comissão, Jesus diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que no versículo 18, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Está lá no capítulo 28 de Mateus. Capítulo 28 de Mateus, versículos 18 a 20, Jesus diz que ele tinha toda a autoridade, por isso ele estava enviando seus discípulos para fazer novos discípulos. E essa responsabilidade, ela naturalmente chega também a nós. Se você já conhece Jesus, se você já foi salvo por Jesus, você tem a missão de levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Então Deus espera que nós sejamos anunciadores da sua palavra. Deus espera que nós levemos a sua palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor. A segunda coisa que Deus espera de nós é que nós andemos com Ele. Porque é justamente através desse relacionamento com Deus que nós somos capacitados para realizar a obra de Deus. Não é tão simples anunciar o Evangelho. Aliás, é até simples, mas não é tão fácil. Por quê? Porque nós enfrentamos desafios. É simples porque nós vamos proclamar uma mensagem que nós recebemos. A mensagem não é nossa, a mensagem é do próprio Deus, através de Jesus. Então nós vamos levar essa mensagem. Nós vamos apenas ser instrumentos nas mãos de Deus. Então, mas ela é desafiadora. Porque nós vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar oposição, tem pessoas que não vão querer ouvir, tem pessoas que vão rejeitar. Então, para que nós estejamos preparados para todas essas situações, é necessário que o próprio Deus nos capacite. E isso acontece através do nosso relacionamento com Ele. Jesus estava separando um grupo
de 12 homens que seriam capacitados diretamente por ele, seriam mentoreados por ele, para que aqueles homens pudessem depois espalhar o evangelho e esse evangelho alcançasse o mundo e chegasse até nós. Então, veja que no versículos 13 e 14 diz o seguinte: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Antes de serem enviados a pregar, antes de serem enviados para anunciar a mensagem de salvação, aqueles 12 discípulos seriam treinados por ele. Iriam passar por um treinamento intensivo ao lado do mestre. Foram 3 anos e meio sendo capacitados, sendo treinados, acompanhando Jesus de perto e vendo como Jesus agia, como Jesus pregava, como Jesus ensinava, como Jesus curava, como Jesus libertava. Eles tiveram o privilégio de andar ao lado do mestre. Eles tiveram o privilégio de aprender direto da fonte. Mas veja, Jesus disse lá em Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus ele se dispõe também a estar conosco. E em Atos 1:8, Jesus faz uma promessa para os discípulos que se cumpre no capítulo 2, dizendo o seguinte: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele nos capacita para fazer a obra de Deus. Nós temos a oportunidade e a necessidade de sermos capacitados pelo Espírito Santo para então fazer a obra de Deus. Essa obra não é nossa, ela não é feita na força do braço, nem na força do argumento. Essa obra é feita na dependência de Deus. Portanto, se você tem buscado servir a Deus, você precisa entender que Deus quer que você ande com Ele, que você esteja ao lado dEle, que você esteja disposto a aprender o quanto Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Então Deus espera que nós andemos com Ele. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então nós temos que ir a Jesus, temos que ir até Deus para aprender com Ele, para sermos capacitados por Ele, para nos parecermos cada vez mais com Ele. Interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo 1, ele diz o seguinte, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Efésios 5:1 e 2. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo. Então, nós não temos que andar de acordo com o curso desse mundo, nem como nós pensamos que devemos andar. Temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Temos que nos parecer com Deus. Como filhos amados, temos que refletir a presença e o caráter de Deus em nós. E isso através de Jesus. Jesus afirmou em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o único meio de nos achegarmos a Deus é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho de nos achegarmos a Deus. Então Deus deseja que nós andemos com Ele, porque quanto mais nós andamos com Deus, mais nós nos parecemos com Deus. Quanto mais nós andamos na presença de Deus, mais nós aprendemos de Deus e fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. E aí, é importante destacar que Deus ele espera de nós compromisso. Deus espera de nós compromisso. A obra de Deus ela é grande, é importante demais para nós ficarmos apegados a pequenas coisas e a coisas mesquinhas. Veja que os versículos 24 e 25 dizem assim, Marcos 3, 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir.
Então, se nós fazemos parte do reino de Deus, se nós somos servos de Cristo, se nós servimos a Deus, nós temos que ter compromisso com Deus e com a obra de Deus. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Também não podemos ser apenas frequentadores de igreja. Também não podemos apenas ser consumidores da palavra. Nós precisamos ser praticantes da palavra, obedientes à palavra. Nós precisamos frutificar por meio da palavra. Jesus diz lá em João capítulo 15 que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas, nós somos os ramos dessa vara. E o ramo só tem vida se estiver ligado à videira. Então, se nós não estivermos ligados a Jesus, que é a videira verdadeira, nós não podemos dar frutos. Por isso que lá no capítulo 15, versículo 5 de João, Jesus diz assim, na parte final do versículo: sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Dependemos de Jesus. A obra é de Jesus, é por Jesus e é com Jesus. Então nós não podemos ficar preocupados ou apegados a coisas pequenas, a coisas mesquinhas e a coisas que nos afastem do propósito de Deus para a nossa vida. E Deus, Ele espera que nós vivamos o privilégio de fazer parte da sua família. Interessante. E os versículos 31 a 35 diz assim: então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor de Jesus e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que quem faz a vontade dele tem o privilégio de fazer parte da família dele. Somos parte da família de Jesus, somos participantes da família de Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Que privilégio podermos fazer parte da família de Deus. Então, o nosso compromisso com Deus e com a obra de Deus nos faz parte da família de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos parte da família de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, a palavra diz assim: mas todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, querido, vou dizer uma coisa para você. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós nos tornamos parte da família de Deus por meio de Jesus Cristo. E Deus espera que nós nos sintamos parte da família. Nós não somos apenas um hóspede, nós não somos apenas um visitante, nós não somos mais um escravo, nós agora somos filhos de Deus e precisamos viver como filhos. Porque o fato de reconhecer que somos filhos nos lembra do privilégio que é poder ser filho de Deus, mas também nos alerta para a responsabilidade que é viver como filho de Deus. Um filho tem responsabilidades, tem direitos, mas também tem deveres. Então nós temos que ter compromisso com Deus. Temos que honrar a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Portanto, caminhando para o final dessa reflexão, nessa manhã, eu quero dizer a você que Deus espera que você desfrute do privilégio de fazer parte da família dele, vivendo em comunhão com ele e fazendo também o nome dele conhecido através da pregação da palavra de Deus, através do anúncio da mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. Não cruze os seus braços. Não fique esperando ou apenas vendo as coisas acontecer. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas você vai perder o privilégio de ser participante dessa obra, que é a obra de Deus. Deus nos abençoe e que nós possamos corresponder às expectativas de Deus a nosso respeito. Que nós possamos cumprir
tudo aquilo que Deus tem para nós e tudo aquilo que Deus espera de nós. Nós possamos fazer a vontade de Deus em todas as áreas e em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus nos conceda um ótimo dia, que Deus nos conceda também um ótimo final de semana, né? Que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Como hoje é sexta-feira, eu quero também ter um momento de oração com você nesse instante. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa semana que se passou, por todas as bênçãos que o Senhor dispensou sobre as nossas vidas, por cada livramento que o Senhor nos deu. Muito obrigado, a Deus, pelo privilégio de sermos participantes da Tua obra, de sermos chamados para andar com o Senhor, de podermos conhecer o Senhor e fazer a Tua vontade, de podermos também levar a outros o conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia estarmos mais comprometidos com o Senhor, em fazer a Tua vontade, em realizar a Tua obra e em levar outros a conhecer a Ti. Que nós possamos, ó Deus, viver como filhos, tanto no aspecto dos direitos como também dos deveres. Que o nosso compromisso seja evidente e que a Tua presença em nós seja de forma muito clara, a ponto de as pessoas reconhecerem que o Senhor está conosco. Dá-nos, ó Deus, um restante de dia em paz, um final de semana grandemente abençoado e que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado em nós e através das nossas vidas. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo restante de dia, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, na segunda-feira nós temos um novo encontro marcado, mais uma vez compartilhando a poderosa e preciosa palavra de Deus. Se esse programa abençoou a sua vida, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder e não se esqueça de se inscrever caso você ainda não tenha se inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço e um ótimo final de semana em nome de Jesus.